Olá pessoal, sou o Manuel de Souza, estamos aqui diretamente da redação da revista Mundo Super-Heróis. Do meu lado está o Gustavo Vícola. Gustavo Vícola, e aí galera, beleza? Nosso nerd especialmente convidado para esse episódio. E a nossa ideia é falar de X-Men Apocalipse. É o novo filme da franquia dos X-Men, né, que finaliza a segunda trilogia do grupo e tal. E o Gustavo é um fã dos X-Men aqui do final dos anos 80, aquela fase dos anos 90, né? E, Gustavo, explica pra galera aí, antes de mais nada, quem é o tal do Apocalipse e por que chama X-Men Apocalipse? Pois é, o Apocalipse é o grande vilão do filme, né? Eu acho que depois da Fox usar a Irmandade de Mutantes, usar o Magneto, o Clube do Inferno nos filmes, eles estão procurando novos vilões e a bola da vez é o Apocalipse. Quem que é o Apocalipse? Segundo o filme, e também os quadrinhos, é o primeiro vilão da Terra. No filme é mostrado que ele tem milênios de idade. Ele viveu no Egito, onde ele usava os poderes para dominar ali a civilização egípcia, construir pirâmides e tal, e lá ele foi colocado na altura de uma divindade. E acontece que ele entra em um estado de hibernação no filme, e os X-Men, quando estão lá sendo recém-formados ainda pelo Professor Xavier, se deparam com o Apocalipse que acabou de sair desse estado de hibernação. Nos anos 80. Nos anos 80, isso aí, em 83 para ser mais preciso. Lembrando que na cronologia, esses X-Men já estão na ativa desde os anos 60. Então em 83 eles se deparam com o Apocalipse. O Apocalipse que é aquela coisa toda de dominar o mundo, reconstruir a humanidade, a sua origem, a sua semelhança. Coisa básica de vilão. Coisa básica todo vilão. É a de quadrinhos, do vilão, exatamente. E os X-Men se opõem. Aí rola treta. Então, e uma coisa importante, é o primeiro vilão mutante da humanidade, né? Então, tanto que o Professor Xavier descobre pelo cérebro e consegue identificar, né? Exatamente. Que é um vilão acima da média. Isso, o cérebro, para quem não acompanhou as franquias dos X-Men no cinema, é um aparelho que permite ao Xavier expandir a telepatia dele por toda a Terra e identificar os mutantes. E nisso ele acaba se deparando com um poder extremo, que é o Apocalipse. E é nesse momento que as coisas começam a ficar ruim pro lado dos X-Men no filme. Então é isso aí, usando o cérebro, ele encontra o Apocalipse e é quando os dois lados se confrontam. E um grande diferencial do Apocalipse é que ele tem 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é mais ou menos uma tirada da Bíblia, aquela história, os 4 Cavaleiros, que ele usa mutantes, né, como cavaleiros. Exato, assim como nos quadrinhos, ele tem 4 asseclas, que são 4 mutantes. Nos quadrinhos eles têm a denominação bíblica, né, de fome, a morte, a peste e a guerra, o que não acontece no filme. Tava todo mundo esperando, até nos créditos, né, eles eram citados assim, mas eles não são chamados esse nome, mas enfim. No filme, eles são o anjo, que acaba se tornando o arcanjo, né, no filme, ganha as asas de metal, que é bem legal. O Magneto, que a galera já conhece dos outros filmes. A Psylocke, que é uma das novidades desse... Novidades entre aspas, que ela já meio tinha aparecido em filmes anteriores, mas bem coadjuvante. Isso. E nós temos também o outro Apocalipse, que é a Tempestade, que ela aparece com um visual bem legal, que é ela tem aquele visual de cabelo moicano, que os fãs dos quadrinhos adoram, né? E agora vem a pergunta cabeçuda nerd. Falei. Um fã que não tenha assistido os últimos filmes dos X-Men e lembra daquele, o primeirão lá de 2000, que deu origem a toda essa leva de filmes de super-heróis, talvez ele estranhe um pouco aqueles personagens, o Ciclope, a Tempestade, a Aurora e tal, com a Jean Grey, com a versão que aparece nesse filme. Por que aconteceu isso? Então, o esquema é o seguinte, os X-Men surgiram no cinema em 2000, e depois teve os outros 2 filmes, que eram com atores já mais velhos, adultos, né, interpretando o Ciclope, a Jean Grey, a Tempestade, e agora nesse filme esses personagens são garotos, são adolescentes. Isso se deve a uma mudança na linha de tempo do filme. Então, existia uma cronologia que foi explicada nos filmes X-Men 1, X-Men 2 e X-Men 3, que é essa cronologia que a gente publicou na nossa revista Pôster. A gente tem a linha do tempo explicando, mostrando aí.
Que é o deu um seguinte, trabalho do cão refazer isso aqui. Deu um trabalho daí. Até a gente entender corretamente. A cronologia é isso. complicada. Mas o que aconteceu? A linha do tempo seguia de uma maneira, aí teve aquele filme, Dias de Futuro Esquecido, que o Wolverine volta no passado, então cria uma nova linha do tempo, em que todos aqueles acontecimentos anteriores eles foram anulados. Então é por isso que a gente pode ter um Ciclope adolescente, uma Jean Grey adolescente agora, porque está passando em momentos diferentes da vida desses personagens. Entendi. Então, teoricamente, tudo aquilo que aconteceu com os personagens adultos, que a gente conhecia dos filmes mais antigos, não aconteceu mais, não existe. Tomou um outro rumo a franquia. Tomou um outro rumo, exatamente. Então a franquia, a ação agora começa a acontecer a partir do momento que o Ciclope, a Jean Grey e a Tempestade, eles são adolescentes. Tanto que o próximo filme previsto vai se passar nos anos 90, né? É o que estão dizendo por aí. Né? É o que estão dizendo por aí. Já temos até alguns palpites, né, pro próximo filme. Então, outro diferencial desse filme é que apareceram entre aspas, né? Alguns personagens já tinham aparecido timidamente em outros filmes, e agora eles ganharam um desenvolvimento muito bacana. Então, por exemplo, a Psylocke, que pela primeira vez realmente tem uma cena de luta à altura. A altura dela, exatamente. Que nos quadrinhos ela é uma ninja telepata, e nos X-Men 3 ela aparece, até nos créditos, mas ela não demonstra ser telepata, muito menos ninja, e não demonstra qualquer habilidade de luta. A única coisa que tem, ela é uma mutante de cabelo roxo. Então, uma Psylocke que estava ali nos créditos, mas não saciou assim a vontade dos fãs. Essa sim, como você falou, nesse filme, ela aparece mesmo lutando, uma exímia lutadora, uma ninja, com uma adaga psíquica. Não me lembro se ela demonstrou poderes de telepatia ou não, mas ela aparece... Não me lembro também, né? não. Acho que não mostrou. Mas ela é bem fiel aos quadrinhos. E aliás, ela tem uma cena dela cortando ao meio um carro, que eu acho que é uma das cenas mais icônicas dos últimos filmes de super-heróis. De fato, aquilo lá é muito super-herói, né? Ela pula no meio dos destroços e corta o carro. Aliás, esse filme é praticamente um filme homenagem à franquia, né? Uma coisa bem do diretor, Bryan Singer, ele já tinha feito algo parecido no Superman Returns, e, por exemplo, você pega a cena do Mercúrio, que ele vai salvar o pessoal na mansão, você pega a aparição de alguns personagens... É um balde cheio pra coisa de fãs, assim, né? O nosso Noturno... Fanservice total. Por falar em fanservice, a gente tem o visual dos heróis, né? Que em determinado momento do filme, esses novatos, que são o Ciclope, o Noturno, eles ganham uniformes muito parecidos, né, com o que tem nos quadrinhos. O uniforme do Noturno você viu, né? Fantástico, é idêntico dos quadrinhos, aquele negócio vermelho, meio pontudo aqui. Parece uma jaqueta do Michael Jackson. Pois é, parece. O Ciclope, ele tem aquele detalhe aqui no peito que aí era muito parecido com o uniforme que começou a aparecer bem no comecinho dos anos 90. Até a Mística ganhou um uniforme que tem aquela parte toda branca aqui, assim. Sim, é o uniforme que eles aparecem no final, tem muitas referências, né? O uniforme dos quadrinhos. Exatamente, nunca é parecido nos filmes. Os uniformes dos X-Men sempre foram aquele couro preto, parece uma roupa de motoqueiro, exatamente. Né? Tanto que existia essa discussão, que nos primeiros filmes eles falavam que eles não faziam coisas muito coloridas pra tentar fazer uma coisa mais realista, né? Exatamente. Que não fazia sentido ter aqueles super-heróis tão coloridos. E agora acho que o mercado suporta, né? Tipo, um herói mais colorido, com um visual mais... né? Com um visual mais parecido com os quadrinhos. O mercado aceita isso e a galera vê na TV e fala, pô, ficou legal pra caramba. Bacana. Né? E outra coisa, a gente falou da Psylocke também, temos que lembrar do Anjo, né? Que é a primeira vez que o Anjo aparece no visual que os fãs adoram, que é o de Arcanjo, com as asas de metal e tal. Tipo o Silverhawks. Tipo Silverhawks. Exatamente. Ficou bem legal. E uma coisa interessante também, que assim, isso também é outra coisa meio cabeçuda. No finalzinho tem uma cena extra que dá uma dica do que pode ser o próximo vilão, o vilão do próximo filme. É uma bela dica, meu. Na cena pós-créditos, eu acho que isso não vai ser spoiler pra ninguém, porque o filme já tá rolando aí faz um tempo, aparece uma menção a uma empresa chamada Access Company. Ela não existe nos quadrinhos, mas a gente já percebe que é referência ao vilão Nathaniel Access, que é um geneticista que veio a ser conhecido como o Senhor Sinistro. Isso começa a abrir possibilidade para várias especulações, né? Que nos quadrinhos o Senhor Sinistro é líder de um grupo de mutantes chamado Carrascos, que eles são responsáveis por um extermínio geral de mutantes, que nos quadrinhos a história leva o nome de Massacre de Mutantes. Então não me surpreenderia se no próximo filme a gente tivesse a transposição para as telas dessa HQ, do Massacre dos Mutantes. Tem grande chance, até porque com o filme anterior aconteceu isso, né? Aparecia o Apocalipse nas cenas extras e realmente se confirmou o vilão do momento, né? Exatamente. E para finalizar, quem ainda não assistiu o filme e tá querendo conhecer um pouco mais do assunto e tal, o que você indicaria de leitura para se acho que para conhecer entender mais? Conhecer melhor o Apocalipse,
você pode ler as primeiras histórias dele, que saíram originalmente na revista X Factor. Aqui no Brasil é legal que a Panini republicou recentemente, em 2013. Ela saiu em 3 volumes, né, 3 encadernados bem bacanas, que é o arco A Queda de Mutantes, que tem a gente vai ver a estreia do Apocalipse, a gente vai ver a primeira aparição dos Cavaleiros, a gente vai ver a transformação do anjo em arcanjo. Esse é um arco bem bacana. E tem também, até que a gente cita na revista, a gente cita na nossa matéria, tem aquela minissérie, né, A Ascensão de Apocalipse, que conta a origem do Apocalipse, que mostra como que ele vivia no Egito, como que ele evoluiu até chegar nos nossos tempos. É bem bacana. E para finalizar, uma boa história do Apocalipse, boa. Eu gosto porque eu sou muito fã dos quadrinhos dos anos 90. E tem quem não goste muito, mas... Eu não gosto muito. Você não gosta. Mas é ótimo para conhecer um pouco mais sobre o vilão, que é a Era do Apocalipse. Então, quem tiver fim de encarar, é uma coleção que a Panini lançou também, 6 volumes, é leitura pra caramba. E final de 1 a 10, X-Men Apocalipse? Cara, é um bom filme, eu acho que daria uma nota 8 pros X-Men. 8. É bem legal. Bacana. É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e acompanhem a Mundo dos Super-Heróis. Aí temos tanto a revista Poster como a edição 78, 78, 79. Essa dos X-Men é 79. Exatamente, tô perdendo a conta. É tanta revista que... Então lá tem bastante detalhes e tal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até mais, tchau, tchau. Valeu, galera.